gente falou do Yang, agora a gente vai falar Yin, tá? Tá Yin e Sou Yin. É o biotipo 3, tá? Yin, tá? 50% da população mundial tem esse biotipo, cerca de 50% do elemento madeira. Percebo bastante pessoas aí do elemento madeira nos meus atendimentos. Qual o desequilíbrio típico? Excesso de energia do fígado e deficiência do pulmão. Aqui é o contrário, né? Então lá no Taiyan tinha deficiência de fígado. Aqui existe um excesso, tá? E lá tinha um excesso de pulmão e aqui tem uma deficiência de pulmão. Existe aqui, né, uma troca. A parte física, né? Quais são as características? Abdômen, né, e cintura forte e mais grossa, tá? Caixa torácica pouco pronunciada, então fica mais aqui na região abdominal. Ombros estreitos, pescoço fino e fraco, tronco comprido, pele e musculatura consistentes, mãos e pés geralmente grandes, corpo geralmente grandes e pernas fortes. Então, sabe aquelas pessoas mais fortes, mais musculosas, que criam músculos mais fácil também, que a maioria, então esse biotipo é um deles. O temperamento, ele tá mais na matéria, tá? Então, são pessoas que têm persistência, são pessoas mais teimosas, expressam a expressão aparentemente séria e confiáveis. Então, né, aquela pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa parece muito confiável. Então, é esse aqui, Tai Yin. Não são espontâneos, planejam tudo antes. O relacionamento pessoal é de 8 a 80, então não é aquela pessoa que é mais ou menos, ou ela gosta ou ela não gosta. São espíritos mais gananciosos, muita sintonia com o material. Mas eu acho essa palavra muito pesada, tá? Tem paciência, são pessoas mais devagar, têm coração mais profundo. São pessoas profundas. Mas elas são mais devagar, elas não são tão rápidas como Soyan, Taiyan, né? Ali já diz, é Yan, não tem movimento mais. E aqui, como é Yin, não tem todo esse movimento. Então as pessoas são mais lentas. E é natural isso, tá? Não é porque elas não querem, é porque é natural delas isso. É uma pessoa que dá continuação, ela tem uma direção, né? Daquela pessoa que desiste logo, ela vai. Não tem aquela frase devagar e sempre? Ela vai, né? Mesmo que seja devagar, mas ela está indo e ela vai na persistência. É um grande negociador, tá? Esses daqui também, eles são os atletas de força, né? Lembra que lá o Soyan, ele não é atleta de força, ele é mais dinâmico, né? Mais rápido. Aqui no Taiyin, ele já é atleta de força, né? Eles gostam de fazer força mesmo. Se interessa pela família, né? Então ele tem muito interesse na família, fora dela ele não se interessa muito, então é muito família. Não são egoístas, nem nervosos, nem muito de falar, tá? Então ele não representa esse biotipo, aquela pessoa nervosa, tá? Como o Soyan, por exemplo, inclusive o Taiyan também. Então eles são mais calmos e não gostam muito de falar, né? São mais na deles. Ouvem, eles gostam de ouvir e são pessoas muito honestas. São cautelosos e sabem receber críticas, tá? Eles recebem bem. Se não consegue o que quer, né? Quando ele faz muito esforço para conseguir algo e ele não consegue, ele tem a tendência a ficar doente, tá? Ele adoece, né? Adoece principalmente até por frustração de não ter conseguido alcançar, tentou tanto, foi e não conseguiu. E pode ser doenças graves, tá? Então tem essa tendência aqui. Tem sintomas e problemas físicos, quais são? Mais digestivo, articulares também, evolui para cardiopatias, respiratórios, mãos e pés são úmidos, tem essa tendência a ter umidade, tem hipertensão,
transpiram mais. Ele pode sofrer alteração do desejo e potência sexual, doenças cardíacas, dor lombar, pele seca e sem brilho, que é um sinal de perigo. Então, uma pessoa taim que tem a pele bem seca e não tem brilho nenhum, é sinal assim que algo está em desequilíbrio naquele biotipo, tá? E pode ter batimentos mais acelerados. Pode sentir dor ocular, hepatite, cirrose, anemia, diabetes, diarreia, afecção também no intestino grosso, resfriado, neuralgia facial, né? Sente dores na face, afecções renais, rinite, hemorroida, dor de cabeça, cervicalgia, né? E dor nos ombros também, constipação, apendicite, pode sofrer de neurose e alergias. Olha só, os desequilíbrios mais comuns desse biotipo. E agora, o que seria aqui um tratamento? Através dos alimentos, como poderia tratar, equilibrar esse biotipo? Aqui a gente tem que suar e tonificar pulmão e intestino grosso. Não pode comer muito, então não é o biotipo que deve comer. E ele deve suar, tá? Deve transpirar, porque isso traz equilíbrio para esse biotipo. Se urinar abundantemente é um bom sinal, porque está em equilíbrio. Se urina pouco, é um desequilíbrio para ele. Precisa do calor dos alimentos, né? Lembra que é o soian, né, que é o elemento fogo? Não, mas esse ele precisa, tá? Ele pode comer carne de boi, soja, centeio, açúcar, farinha de centeio, nabo, taiá, cogumelos, rúcula, berinjela, tofu, azeite vegetal, peixe com costas azuis, sardinha, pinhão, castanha portuguesa, noz, amendoim, melancia, pistache, ameixa, maçã, pera, café, chá de todos os tipos, mocotó, né? São alimentos indicados. Taim, esses são os alimentos indicados para eles que vai trazer um equilíbrio, né? Aí, como eu falei antes, tem pontos também, né? Aqui a gente tem uma série de pontos para fazer o tratamento, inclusive na auriculoterapia, pontos que a gente vai sedar e tonificar na acupuntura. Quem é acupunturista, quem não é, pode usar ventosa, pode usar moxa-bustão, pode usar acupressão, pode usar stipper. Então, tem outros meios de tratamento para esses biotipos para quem não é acupunturista, tá, gente? Então, quem é acupunturista, ok, vai usar a acupuntura e a moxa aqui, que é uma das indicações também, né, em alguns pontos, a maioria dos pontos. Mas quem não é, aí usa a moxa e as outras técnicas, porque pode estar substituindo e ter aí um ótimo resultado. Então, não se preocupe se você não é acupunturista.